Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil. Olá, eu sou o Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e esse aqui é o Oxigenando Ideias para a Saúde. Você ouve agora mais um trecho da conversa que eu tive com o Dr. Ricardo Afonso Ferreira, presidente dos Expedicionários da Saúde, uma ONG formada por médicos voluntários que atende populações indígenas em áreas isoladas na Amazônia brasileira. Se você não ouviu a primeira parte dessa conversa, volta aí no feed e dá o play porque vale demais. Nessa segunda parte, o Dr. Ricardo Afonso conta o que tem aprendido com os indígenas e relata até um encontro que teve com o sultão dos Emirados Árabes. Acompanhe. A riqueza da sua experiência ela é muito única, né? Acho que eu não conheço outra pessoa, outro ser humano, com tanta experiência com populações indígenas, né? E eu queria que você compartilhasse um pouco aí com a nossa audiência o que vocês aprendem, né, com esse encontro de culturas tão diferentes, né? Como que é essa aproximação? Eu não sei, eles falam português, muitos não falam, imagino, tem que levar algum tradutor. Sempre tradutor, na maioria dos casos, sempre junto com o tradutor. Quer dizer, são tribos bem isoladas, né? Não são tribos incorporadas, né? Não, a gente não cuida de gente que está mais próximo assim da civilização, a gente não cuida muito deles, porque eles já têm os cuidados dentro da cidade, a gente tenta cuidados mais afastados, dos que vivem geograficamente isolados. Tem histórias muito, muito legais, assim. Tem uma tribo no Xinani. Xinani é no Alto Envira, né? no Acre, na fronteira com a Bolívia. E pra você ter uma ideia, para esses indígenas virem para a nossa expedição, se a gente não fosse buscar eles de helicóptero, para eles chegarem aonde a gente montou a expedição, 30 dias de barco. 30 dias de barco, isso que vocês levam a expedição mais próxima possível, né? Não é? Mais próximo possível, mas eles vão com o varejão, porque não tem motor, nada, ele põe o varejão e empurra e vai indo. São os campa, e dentro desses campos ainda tem os mais isolados, que são os isolados do Xinani, e eles têm, é uma coisa bem bacana, eu fui para lá há uns anos atrás, e chegamos na aldeia, eles não são muitos não, são uns 40, 50 pessoas. E nós chegamos lá, 1h da tarde, por aí, e só tinha mulher na aldeia. E ficamos conversando com o intérprete, junto com os enfermeiros locais, conversando e tal. Aí chegou umas 4h da tarde, por aí, chegou o grupo de homens com as caças, com os jacarés, com os porcos, com as caças. E aí eles então descem e dividem toda a caça e distribuem para todas as famílias com cachorro ou sem cachorro, come tudo igual, tá? E eles fazem um negócio interessante, que é uma cultura deles, faz parte da cultura deles, que quem caça não pode comer. O caçador que caçou não pode comer a caça dele, nem o que ele pescou. E por que será que eles têm essa cultura, né? Que o cara que caçou, então o cara é um bom caçador, mas se danou, porque não vai comer nada, porque se ele caçar tudo, ele não vai comer nada. Eu que não gostaria de ser caçador, não, então. Morrer de fome? Então, essa é a maneira que o branco pensa, exatamente essa maneira que o branco pensa. Mas já com eles é diferente. Se ele não pode comer o que ele caça e o que ele pesca, o que ele vai fazer? Que talvez a Lu possa responder pra gente. O que você pensa que ele vai fazer, Lu? Pegar a presa mais fácil. Pegar a presa mais fácil é uma solução. Mas se ele pegar, também dançou, porque ele não vai poder comer. Comer escondido. Durante a caça, ele já come um, entendeu? Pega 2 peixes, já come um peixe e leva o outro. Garante ali um sustento próprio, pelo menos, né? Não vai conseguir compartilhar tanto. Opa, compartilhar conhecimento. Ele vai ter que ensinar o próximo a caçar e a pescar bem, porque ele também quer comer. Então é isso que é o compartilhar.
É o coletivo mais importante que o indivíduo. Olha que interessante. Então, é um jeito diferente de pensar, né? O coletivo, para eles, é muito importante. É muito importante o coletivo. Que interessante, né? Voltando àquele tema de sociedade, né? Você vê como a nossa sociedade, nesse sentido, desvirtuou, né? A gente pensa pouco no coletivo como deveria, né? Como deveria. E é por isso que a gente precisa fazer a preservação, porque a diversidade vai nos ensinar muito a como sobreviver. Nossos netos, nossos bisnetos, como eles vão sobreviver nesse mundo com 8 bilhões de pessoas se a gente não aprender com a diversidade? Às vezes as pessoas acham que diversidade é ruim, então não tem nada de ruim, é maravilhoso. O segredo está na mistura, viu? O segredo está na mistura. Sempre, total. sempre. Tudo. E doutor Ricardo, vocês já receberam vários prêmios, né? O mais importante foi o prêmio Zayed de sustentabilidade, já que a gente tocou no tema, oferecido aí pelos Emirados Árabes, né? Depois, vocês foram até convidados para participar da COP28 em Dubai. Foi. Teve até um encontro aí com o cheque dos Emirados Árabes. Como que foi isso aí? Você conta essa história pra gente. Nós, na verdade, nós já tínhamos participado nos inscritos num prêmio Zayed e nós não tínhamos ganho nada. Aí eu falei, não ganhamos, nem se inscreve mais essa porcaria aí, não quero saber disso não. E eles ligaram pra gente no ano seguinte falando, se inscreve aí. Aí nós fizemos a inscrição, fomos pros finalistas, isso foi 22. E o prêmio foi em janeiro de 23. E então fizemos e em setembro, outubro, eles nos ligaram que queriam mandar uma equipe de filmagem para vir filmar a nossa expedição. E vieram, filmaram, adoraram, acharam aquilo lindo, maravilhoso. Nós fizemos 500 cirurgias em uma semana. E ele viu o clima que existia nas expedições. É um clima muito agradável, porque é uma experiência antropológica, né? Você ter um monte de gente envolvida, sem dinheiro envolvido e só para ajudar o próximo. É uma coisa bem legal, assim, é uma experiência antropológica mesmo. Daí depois fomos convidados para ir para Abu Dhabi, onde os 3 finalistas tinham 3 do mundo todo, eram 4.000 ONGs, foram os 3 finalistas de saúde e lá a gente ganhou o prêmio. Foi chamado para ganhar o prêmio, então teve que subir ao palco. E eu sou meio, sabe, eu trato as pessoas, pode ser do mais rico ao mais pobre, mais ou menos igual, sabe? Não estou muito preocupado com o seu título, não tem título. Quero saber quem é você como pessoa, né? E eu quebrei todos os protocolos quando eu subi no palco, porque eu fiquei conversando com o sultão, um monte. Aí depois o sheik me chamou, nós conversamos. Parou tudo, a gente conversando, discutindo, conversando sobre os indígenas. E foi bem legal, foi interessante. E à noite teve o jantar no Palácio Real. Que beleza, olha que oportunidade, hein? Encontro com o sheik no Palácio, que maravilha. Aí teve o jantar com todo mundo e tal. E no fim do jantar, o sultão me chamou num canto do lado da mesa, assim, e falou, você precisa crescer. Eu quero que você scale up. Eu quero que você cresça e eu estou a fim de te ajudar para que você possa crescer e gostaria de convidar você também para a COP28. Ele convidou para a COP, e a COP foi em dezembro de 23. E eu queria encontrar com ele, né? Porque ele me convidou, pôs a gente num hotel, ficamos num lugar bacana, e a COP é uma experiência única, né? Mas eu queria encontrar com o sheik, queria encontrar com o sultão, para conversar com ele sobre a proposta de janeiro, pô. Como é que ia rolar esse troço. E nada de conseguir encontrar, não conseguia. E eu fiquei doente, então eu estava de cadeira de roda nessa época. Eu tive uma doença autoimune grave, fiquei bastante tempo doente. E aí eu estava andando no corredor com alguém me empurrando, alguns dos EDS me empurrando, e o sheik sai da sala dele e me vê e fala, espera aí, que ele estava conversando com outra pessoa. Aí ele vem, fica do meu lado, a gente bate papo sobre a doença, sobre tudo. E eu falei, eu preciso encontrar o sultão, eu preciso do dinheiro, cadê o dinheiro? Ai.
Aí ele fala, não, eu vou providenciar, deixa comigo. Chamou um dos assessores e falou, ó, faz aí com que ele encontre o sultão. Mas eu ando mais uns 30 metros, pumba, encontro o sultão. E o sultão a mesma coisa, veio, sentou do lado, tudo. Nós conversamos sobre isso e ele marcou uma audiência no palácio, no lugar lá dele. Nós tivemos uma audiência sobre isso. E fui lá, conversamos com ele e tudo. Aí ele muito direto no ponto, porque ele fez coisas muito legais nessa COP28. Foi a primeira COP que teve saúde como tema, porque antes era só clima e preservação e tal, mas não tinha. Criou um pouquinho agora o escopo, né? O escopo entrou para a saúde. A saúde é fundamental, a saúde dos guardiões. E ele estabeleceu também aquele fundo, né? Fundo soberano, para que os países que jogam muita fumaça, para que eles deem dinheiro para os mais desafortunados, para que eles possam se preparar. Então ele fez algumas mudanças muito legais, que eu pelo menos achei. E chegando lá na audiência com ele, nós conversamos amenidades um pouquinho e tal, aí ele virou para mim e falou assim, let's go to the point. What can you do for me and what can I do for you? Aí eu falei, olha, eu preciso do senhor, eu preciso de dinheiro. Porque para fazer o crescimento, eu já estou me programando para o crescimento. Já desde janeiro eu estou me programando para isso. E ele falou, olha, só faz reportagens com a imprensa contando o que você achou dessa COP, o que você achou de tudo. Então eu fiz essas reportagens e tudo, e a gente conversou, mas até hoje ainda não chegou o dinheiro. Mas parece que está chegando. O cheque ainda não está no correio ainda, mas está indo. Está indo, parece que está vindo. Entendeu? Então foi bem interessante, é uma experiência interessante, a COP foi muito bacana. Muito bacana, que história boa, que história boa. E aí, nessa linha final que você comentou aí, só para entender um pouquinho, né? Imagino que manter um projeto como o de vocês aí, que mobiliza tanta gente, tanto recurso e tal, é um desafio enorme, né? Pensando financeiramente aqui, né? Como que a ONG se mantém hoje? Como que funciona? Ela se mantém via fundações internacionais, ePharma, a Positron, a Pfizer, a indústria farmacêutica, mas está cada vez mais difícil, principalmente porque como eu não tenho esse espírito de empresário e de CEO e de saber cuidar de dinheiro, para mim caiu na conta, é vendaval, vou fazer expedição, entendeu? Eu vou cuidar, não quero ver esse dinheiro parado na conta não. Eu quero gastar isso, eu quero fazer mais catarata, eu quero fazer mais hérnia, mas eu já aprendi que eu vou ter que terceirizar isso. Profissionalizar essa parte, né? Eu acho que até reconhecendo, né, que escalar é uma oportunidade, né, de trazer um bem tão grande para a sociedade, e talvez você não tenha a competência nesse sentido, né? Não tenho. A minha é operacional, então eu estou querendo arrumar um CFO, alguém assim que vai me ajudar inclusive na captação. Nós, muito mimados, né? Porque o projeto é bacana, então é uma coisa legal que a gente faz. Então, muito mimados, nós estamos com 22 anos e nós nunca tivemos um departamento de captação. Eram as pessoas que nos procuravam. Então, a gente teve um crescimento muito grande no começo, em 2010, quando teve o terremoto do Haiti, que 3 dias depois eu fui para o Haiti. Que, aliás, foi uma tragédia monumental, né? Assim, monumental, A gente fala muito das tragédias, e sem comparar, porque tragédia é tragédia, ponto, né? Mas em termos de mortes, né? A gente está falando de centenas de milhares. 250 mil mortos. 250 mil mortos. Meu Deus do céu. Eu via pilhas de mortos. Então foi realmente A gente ficou lá por 6 meses, a gente cuidou de vários. Eu tinha tido uma experiência na Noruega, com um congresso de catástrofe, onde eu aprendi muito como se comportar dentro de uma catástrofe e como organizar as coisas. Então, eu acho que isso me ajudou muito a organizar o que nós fizemos no Haiti. Esse foi um grande salto que a gente deu, com visibilidade, e que trouxe dinheiro para a gente cresceu para um outro patamar. E o segundo passo, segunda vez que a gente cresceu bastante, foi com o Covid, né? Porque quando veio o Covid, pronto, parou tudo. Teve Covid, parou tudo,
não pode mais fazer expedição, não pode fazer mais nada, o que nós vamos fazer? Estamos aqui um time legal, com logístico, com tudo, nós podemos fazer alguma coisa. Então, a primeira coisa que a gente começou a fazer foi um hospital de campanha aqui em Campinas que a gente fez, com 140 leitos, dentro de um ginásio, um hospital bem legal, feito por esse nosso professor Pardal mesmo. A gente trabalhou durante, deu umas 14 semanas para a construção desse hospital, ficou muito bacana, muito legal, e entregamos ao município de Campinas. E ao mesmo tempo, e o que nós vamos fazer com os nossos indígenas, com o problema dos indígenas com Covid? Então foi pensado aí, um outro conselheiro também teve a ideia, quando teve o colapso do oxigênio em Manaus, lembra? Morreu aquele monte de gente, ele teve a ideia do concentrador de oxigênio. Sabe aquela caixinha que as pessoas levam para casa, que é o concentrador de oxigênio? E então nós ficamos pensando como fazer aquilo, e nós abrimos 260 enfermarias com os concentradores de oxigênio, com os remédios, com um grupo de zap para um ir ensinando o outro, com as redes, com os geradores, com rádio, com a comunicação, com tudo, e abrimos na Amazônia toda essas enfermarias, que evitou que uma grande parte desses povos precisasse ir para as grandes cidades, onde estava colapsado. Então foi um negócio muito bacana, e a gente arrumou, e as pessoas procuravam a gente para dar dinheiro. Isso que eu falo que a gente é mimado, né? E todo mundo nos ajudou, Greenpeace nos ajudou, muita gente nos ajudou, era assim, procurava para nos ajudar, foi uma experiência muito rica e muito legal, mas lembrar que nós não somos ativistas. Sim. Nós não temos religião, não somos políticos, a gente só quer fazer, ajudar. Uhum. Bem mão na massa, entendeu? Deu para entender bastante. E falando, né, continuando esse tema da tragédia, né? A gente teve a recente agora, infelizmente, grande tragédia no nosso Rio Grande do Sul, né? Eu fui para lá. E vocês também estão atuando por lá, pelo que eu entendo, né? Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, né? Como está sendo esse trabalho? Qual foi o quadro sanitário, o quadro de saúde que vocês encontraram nas cidades atingidas aí de primeira mão, né? Foi bem duro, viu? Foi bem difícil, porque as pessoas estão nos abrigos, e os abrigos cabem 300 pessoas, 400 pessoas, aí tem 4 banheiros, mas 2 estão entupidos e quebrados, 2 chuveiros, só um funciona. Uma coisa que é muito legal, que eu vi, que eu achei muito bacana, das mais solidárias que eu já vi, é a solidariedade entre os próprios gaúchos e do Brasil inteiro. Ninguém passou fome. Ninguém ficou sem água, tem água à vontade, tem comida à vontade, mas a situação é difícil, porque dentro de um ginásio, onde lá é frio, né? Então o ginásio, se você não tem uma coberta, porque está todo mundo dormindo no chão, então se você não tem uma cobertura, o calor humano sobe, você fica com frio. É que nem você deitar para fora, você deitar numa varanda é uma coisa, você deitar para fora, você vai ver que você vai ficar com mais frio. Na praia, por exemplo, sei lá, que o seu calor sobe e vai embora, entende? Então, aprendi muito ali, e nós levamos médicos para cuidar, e principalmente levamos isso aqui, ó, óculos, porque a gente tem esses óculos aqui iguais aos meus que eu estou usando, que de mais 8 a menos 8, porque quando teve a inundação foi muito repentino, e as pessoas fugiram de casa e todas sem óculos. Terrível. Então a gente distribuiu bastante óculos, e estamos fazendo um projeto agora para ver se a gente consegue ajudar Eldorado do Sul, que foi uma cidade que tinha 10 postos de saúde, 8 ainda estão inundados. E tem o pessoal das ilhas do Guaíba, que moram na beira da estrada, então nós estamos montando umas enfermarias ambulantes para poder cuidar dessas pessoas, e nos juntamos em 3 organizações, a Dharma, a SAS e o EDS, para poder do povo para o povo, a gente fala, sabe? Sem muito governo no meio, muito... A gente tem visto bastante essa atitude lá no Rio Grande do Sul, né? Do povo para o povo, mas bacana. Foi muito legal, muito. E a Nortel nos ajuda, nos deu um local onde a gente pode dormir, e tem um CD, um centro de distribuição, então
Então, acho que vai ser um programa bem bacana. Eu acho que vai ser uma coisa que vai poder realmente ajudar as pessoas. E se você pudesse impactar diretamente na adesão ao tratamento de quem mais precisa? Conheça o Medicamento Solidário, uma plataforma de crowdfunding que transforma doações em medicamentos essenciais para pessoas em situação de vulnerabilidade. Sem complicações, sem burocracia, apenas saúde e cuidado para quem realmente precisa. Cada contribuição é um passo para garantir que todos tenham acesso ao tratamento necessário. Junte-se a essa causa e faça a diferença. Medicamento Solidário, porque sua ajuda pode ser a diferença entre a doença e a cura. E doutor, agora a gente vai mudar um pouquinho as marchas aqui. A gente abre espaço sempre no podcast para um bate-bola rápido, para fazer algumas perguntinhas e conhecer um pouquinho você pessoalmente também. E muita gente tem curiosidade também, né, de conhecer o lado pessoal, né, quem que é o doutor Ricardo de fato, né? Então a gente faz algumas perguntinhas nesse caminho aqui, tá? Tá. Então vamos lá. Tirando os livros técnicos aqui, você gosta de ler? Lê algum livro que você recomendaria, que mudou sua cabeça, seu mindset sobre algum tema? Olha, eu leio muito e não leio só livros técnicos. Eu leio tudo quanto é tipo de livro que aparece. Eu estou lendo, eu gosto muito de ler. Tem alguns livros que mudaram um pouquinho o meu jeito de pensar. Um deles é o Anjo Branco. Anjo Branco é um livro sobre um médico português que morava em Moçambique. E o norte de Moçambique é muito pouco povoado, é muito grande e pouco povoado. E ele atendia essas pessoas no norte, e ele ia de aviãozinho e tinha o piloto do avião que ia ir, só que ele achava que aquele cara estava ocupando um espaço que não precisava. Então ele aprendeu a pilotar avião. Então ele mesmo ia para poder pilotar, para poder levar seus enfermeiros e atendeu essas pessoas durante 20, 30 anos e os pensamentos deles são bem legais. Teve um outro livro que eu aprendi muito, que é o Rio da Dúvida, não sei se você já leu o Rio da Dúvida. Não, Rio da Dúvida. Rio da Dúvida é o livro que o Roosevelt junta com o Rondon. E o Roosevelt e o Rondon fazem uma expedição na Amazônia para saber se aquele rio nascia e acabava na bacia amazônica ou descia para a bacia do Prata. E a experiência entre esses dois caras, no começo do século XX, e a arrogância e a prepotência do Roosevelt, e o Rondon, aquele cara, aquela doçura de pessoa, aquele cara inacreditável, assim, que o que ele conhecia de indígena e tudo, e as atitudes dele com relação ao Roosevelt, que o Roosevelt no fim se entrega e fala, não é possível, esse cara é bom demais. Porque o Rondon realmente foi uma pessoa espetacular. Tá na minha lista já, bacana, muito bom. E alguma série que você gosta, aliás, se você tem tempo livre, né, quando você tiver algum tempo livre aí, ou um filme que você gostou bastante. Deixa eu ver. Eu vejo tantos. Eu gosto muito de Bollywood. Ah, tá. Os filmes indianos, né? E os filmes de indianos. Eu gosto muito, porque eu acho que eles retratam muito essa diferença, né? O moderno com o antigo e como é que eles vivem aquilo. E eu gosto. Eu acho que o Brasil, nós desrespeitamos muitas coisas. A minha geração foi terrível. Desconstruiu muita coisa, né? Muitos conceitos, né? E nessa linha, qual que, na sua opinião, é o maior desafio de saúde hoje no Brasil? Acesso a todos. É o acesso, as pessoas terem acesso à saúde e poderem... É muito triste de ver, por exemplo, aqui eu faço prótese de quadril e de joelho. Então, em Campinas, o tempo de espera está entre 8 a 10 anos. Em Campinas. Para fazer uma prótese de quadril e é sem vergonha a prótese ainda. Uma prótese que... Bom, você já viu esses escândalos governamentais, eu não quero ficar me estendendo muito sobre isso, mas me irrita um pouco esses escândalos. Eu acho que eu acho que a gente ter acesso e ter um mínimo de dignidade e uma das coisas que eu falo lá na Amazônia é que eu gostaria que com as nossas ações que os Yanomami, os Makuxi, os Baniwa, os Tucano, que eles tenham orgulho, além de ser tucano,
Macuxi, Baniwa e tudo, de ser brasileiro também. Ser brasileiro é legal. Nós temos soluções maravilhosas para um monte de coisa. Eu sou um otimista, eu não sou pessimista, não. Dr. Ricardo Afonso Ferreira, presidente da IDS, Expedicionários da Saúde. Olha, eu aprendi muito hoje. Tenho certeza que o nosso ouvinte também sai desse episódio com forças renovadas, com gás para tocar adiante aí os projetos de saúde, mesmo que eles pareçam impossíveis, né? O que vocês fazem, o que vocês agregam é de um valor riquíssimo e desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Podem continuar contando com o apoio da iPharma, sem dúvida. Um projeto maravilhoso, né? Então, obrigado mesmo por essa conversa aqui riquíssima. Muito obrigado vocês do convite e da generosidade de vocês com as perguntas e com tudo que a gente viveu aqui hoje. Agradeço também a sua companhia. Continue nos acompanhando no seu canal preferido via Spotify, Apple, Google Podcasts ou até Amazon Music. E não esqueça de seguir nosso canal para estar sempre atualizado com o conteúdo mais relevante e novo e também de compartilhar esse episódio com alguém que possa gostar do tema. Até o próximo programa com mais uma pessoa protagonista para transformar a saúde no Brasil. Oxigenando Ideias para a Saúde. Você, conectado com os protagonistas responsáveis pela disrupção e transformação do mercado de saúde no Brasil.